Olá pessoal, está começando mais uma edição do programa Formulando. Eu sou Carolina Oliveira. E eu sou Erivaldo Laurindo. E hoje nós vamos falar sobre a nova lei trabalhista que entrou em vigor no último dia 11 de novembro. Essa reforma trabalhista já vinha desde o mês de maio, passando pelo Senado o seu texto, e agora, desde o dia 11, que está em vigor. Não é isso mesmo, Carol? Isso. A nova lei traz mudanças nas férias, na jornada de trabalho e em diversas outras questões. E para explicar um pouquinho sobre essas mudanças, hoje a gente trouxe o advogado Rafael, o contador Júnior e o estudante de Direito Alisson. Ele que é estudante aqui do curso da UEPB também. Isso. Para explicar um pouquinho sobre essas mudanças, a gente vai começar com o advogado Rafael. Essas mudanças alteram em que? Na vida do trabalhador e no desempregado? Olha, na vida do trabalhador vai ter inúmeros impactos, né? Principalmente na do trabalhador. E são impactos muito negativos para o trabalhador em si, como você mesmo falou, né? O horário, a mudança entre o horário, que é o horário intermitente, a redução do intervalo, né? Que era de uma hora, pode ser convencionado para 30 minutos, o convencionado versus legislado, que as convenções vão poder valer mais do que a legislação em si. Vários aspectos vai impactar diretamente na vida do trabalhador. Ô Rafael, essas reformas, para o momento atual que vive o nosso país, elas realmente eram necessárias? O que poderia ser feito para realmente ter uma melhora tanto para o trabalhador quanto para a empresa? Assim, o ápice inicial que eles falaram quando fizeram a reforma era que iria gerar um grande número de emprego, que o país sair do buraco, né, a economia ia subir. Mas, na verdade, essas reformas, elas não vão gerar, na nossa opinião, não vão gerar um número crescente de empregos. Nós fizemos pelo contrário. O que poderia ser feito? Poderia ser feita uma reforma tributária ou investimentos fiscais. Isso sim poderia abrir novas vagas de emprego, porque incentivaria as empresas para irem para outros estados, para outros municípios, e aí sim iria gerar a contratação de novos trabalhadores. Essas legislações trabalhistas, elas vão diretamente contra os direitos trabalhistas, ou seja, não vai gerar emprego, vai diminuir alguns encargos para a empresa, mas vai maximizar mais lucros. Em nossa opinião, seria necessária uma reforma tributária. Enquanto contador, qual é a sua opinião nessa parte? Essa questão que ele estava falando da reforma tributária é importante, porque ela ia desonerar mais as empresas na questão do tributo do imposto em si, podendo gerar mais fluxo de dinheiro no comércio, na legislação brasileira em si, para aumentar a quantidade de contratações de trabalho e não onerar as empresas com muito imposto, fora os impostos da contratação dos funcionários, dificultando, apertando a economia delas. E Alisson, você como estudante de Direito, como você enxerga essas reformas? Eu acredito que desde o começo dessas reformas, a gente pode visualizar que elas beneficiam a outra classe, que não é o trabalhador. Então, a gente pode visualizar isso de maneira melhor a partir do momento em que a gente vê, assim, classes profissionais, sindicatos de classes profissionais que lidam diariamente com o direito do trabalho. A gente tem como exemplo a própria OAB, a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas. A gente tem o Ministério Público do Trabalho, entidades de muita luta e proteção dos trabalhadores que praticamente unanimemente se colocaram contra essa reforma. Então, a gente tem uma realidade onde uma reforma tenta equiparar duas classes que historicamente não são iguais. Então, a grande característica do trabalhador é a sua vulnerabilidade. Então, essa reforma, ela, de algum modo, tenta equiparar e colocar no mesmo patamar que o empregador. Edivaldo, junto com essa nova lei trabalhista, veio também a questão de escrituração fiscal digital, das retenções e informações de contribuição previdenciária substituída. Como é que essa escrituração interfere na vida dos contribuintes? No caso, essa escrituração, quando todo funcionário é contratado, ele contribui para o INSS. Só que com essa dificuldade, com essa reforma, ele perde esses direitos, ele ficou mais vulnerável, assim, né? A questão do trabalho intermitente. Não vai ter aquela seguridade funcional. Ele vai poder ter o acordo para demissão, vai ter que trabalhar por horas, vai ter que estar sujeito a alguns tipos de contrato que
que não são de acordo com a antiga lei, né? Ele perdeu alguns direitos e isso vai dificultar, inclusivamente, a sua questão para ele poder se aposentar no futuro. Até porque, posso dar uma... Pode, com certeza. Em relação a isso, porque o contrato intermitente, o empregado ele vai receber por aquelas horas que ele trabalhar ou aquele pequeno período que ele trabalhar. Aí a contribuição do INSS, FGTS, 13º, férias, vão ser todos proporcionais somente àquele período que ele trabalhar. Ou seja, consequentemente vai ter uma grande redução no recolhimento do INSS. Por causa também da questão dos auxílios, dos abonos que incidiam o INSS, a porcentagem não são mais obrigatórios, não incidem mais, sim só, no caso, o valor do salário base. Exato. Porque antigamente, gratificação, ajuda de custo, tudo isso incorporava o salário do trabalhador. Vamos supor, ele ganha um salário mínimo, mais R$2.000 em gratificação. As férias dele, 13º, contribuição, tudo isso seria em cima do salário, mais a gratificação. Hoje em dia não, a gratificação e os outros auxílios, eles saem do salário em si, da remuneração, e vai contabilizar apenas aquele pequeno salário que vai contribuir, INSS, FGTS, hora extra, ou seja, a gratificação perde a verba salarial. E a MP 808, que foi editada na última quarta-feira, dia 14, disse que alguns trabalhadores com renda abaixo do salário mínimo pode ficar sem o direito da aposentadoria. Por que isso pode acontecer? É porque é o seguinte, essa medida da MP-M8, existem hoje em dia, só até hoje foram protocoladas 930 e alguma coisa emendas. E uma dessas emendas é justamente isso, porque quando veio a reforma trabalhista, eles não olharam especificamente quanto vai ser de contribuição, quanto vai ser de tudo isso, entendeu? Aí essa medida vem justamente para tentar regulamentar. Por quê? Porque, por exemplo, o trabalho intermitente, eu trabalho 20 horas apenas no mês, eu vou recolher apenas o INSS daquelas 20 horas, entendeu? Por isso que vai dar, inclusive, abaixo do salário mínimo. Com essa questão de trabalhar por hora, vocês acham que a pessoa acaba ganhando mais ou pouco? Porque se ele trabalha 8 horas por dia e para ganhar mais, chegar a um salário, ele vai trabalhar bem mais, não é isso? Na minha opinião, o empregado ele não vai saber quanto é que ele vai ganhar no final do mês, o salário dele, ele não vai ter aquela garantia. Por quê? Porque o trabalho intermitente, ele só vai quando a empresa o chamar para trabalhar. Por exemplo, ele pode trabalhar hoje 15 horas, vamos supor, mas ele pode passar o resto da semana toda sem trabalhar, entendeu? Porque ele só vai trabalhar naquele momento em que ele é chamado. Por isso que ele não vai ter essa garantia, entendeu? Mas também tem a questão que ele reformulou aquela categoria de posso trabalhar até 12 horas, só que ele obrigatoriamente tem que ter um intervalo de 36, que é o regime 12 por 36. E a incidência que ele falou do intermitente também, você pode trabalhar para mais um empregador, um ou mais, só que você vai ficar na disponibilidade do empregador, você não vai ter aquele trabalho fixo, vai ser de acordo com a vontade dele. Você pode trabalhar mais vínculos, só que a questão do horário é de acordo com o empregador, quem vai determinar ele, e não o horário funcionário vai ter o horário determinado. E assim, Edivaldo, quanto aos trabalhadores rurais, por exemplo, há alguma forma de auxílio para eles? Vai mudar algo na vida de quem trabalha na roça também, como por exemplo a contribuição sindical? A contribuição sindical, ela não é mais obrigatória, ela é opcional e o trabalhador vai ter que desejar contribuir. Aí vai também de acordo com os sindicatos, se eles se atualizarem e buscar a proximidade desse trabalhador para poder lutar por eles e também ter o seu rendimento. No caso, os sindicatos de certa forma acabam perdendo também um pouco assim do seu poder. Perde muito a força dele, porque ele praticamente tem sindicatos que são muito fortes, né, que era a voz do trabalhador. Na questão dos acordos coletivos, de jornada de trabalho, questão salarial, questão de feriados em si, a negociação não vai ser mais feita pelo sindicato assim. Vai ser feita assim, mas não, como o trabalhador não é mais obrigatório a contribuir, eles vão perder a força de negociação. E é até importante a gente fazer um recorte histórico, porque boa parte dos direitos trabalhistas que a gente conseguiu até hoje advém desde o período de Revolução Industrial, quando também surgiram os sindicatos, os primeiros sindicatos, as categorias organizadas de trabalhadores, e grande parte dos direitos que a gente tem hoje foi graças às lutas dos sindicatos. Só que na contemporaneidade, hoje a gente vive um momento de certa
criminalização e aversão tanto a movimentos sociais como a questão dos sindicatos. Então, o grande carro-chefe de quem defende a positividade da reforma trabalhista é a questão do fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. Em partes, de fato, foi bom, porque eu acredito que do mesmo jeito que o trabalhador ele não é obrigado a se sindicalizar, ele não deve ser obrigado também a contribuir. No caso, atualmente, do jeito que está, o trabalhador ele pode escolher a que sindicato ele quer prestar sua contribuição, se ele quer contribuir ou não, e o depósito no valor vai ser feito até o dia 30 de abril de todo ano, no valor de um dia de trabalho. Essas alterações afetam quem já é empregado? A partir do dia 11, que a lei começou a valer, sim, os novos e antigos trabalhos, não incluídos. Exatamente. Assim, o direito material, que é em si, todas essas mudanças assim, não devem afetar o trabalho que já está trabalhando. Agora, a forma processual, aí sim, aí já altera. Exatamente. Importante ressaltar também que essa questão da mudança trabalhista da nova reforma, ela já vale inclusive para os processos em curso, né? Os processos que estão em curso no trabalho já serão julgados de acordo com a reforma trabalhista e a critério também dos magistrados, né? Outro ponto da reforma também, agora na verdade da nova lei, é essa questão da jornada de trabalho. Como a gente já vinha comentando aqui dessa questão das horas, Carol comentou, algumas pessoas, por exemplo, já começavam a trabalhar a partir do momento que entravam, por exemplo, no transporte da empresa e toda a luta de deslocamento, da relação com as pessoas dentro do ambiente de trabalho, até mesmo um tempo maior de almoço. Isso passa também a não contar mais como jornada de trabalho. Exatamente. Essa questão que você falou do deslocamento da casa para o trabalho em si, é chamadas horas itinerantes, né? Que é aquela hora que o trabalhador passa da sua residência até o local de trabalho, onde o local de trabalho é de difícil acesso, o transporte é fornecido pela empresa e o local não é fornecido por transporte público. Aí a empresa era obrigada a pagar esse horário, né? Hoje, infelizmente, não é mais obrigatório, né? Isso afeta diversos trabalhadores, como pessoas que trabalham em canavial, trabalham em mineradoras, entendeu? O cara trabalha no canavial, tem que se deslocar, pega a condução da empresa, passa 2 horas dentro lá da mata para poder chegar no local de trabalho, para voltar a mesma coisa. Antes ele ganhava por aquelas 2 horas. Porque no caso agora passa a ser só mais por questão de produtividade. Exatamente, só aquele tempo que você está realmente à disposição do empregador. Hoje em dia não é mais contabilizado essas horas. Assim, na minha opinião, por exemplo, essa questão da relação dentro de uma empresa é essencial para que a empresa cresça também. Isso não vai contra algum princípio, assim, contra realmente os próprios direitos humanos de se relacionar, de poder passar conhecimento, fazer com que a empresa onde você trabalha possa crescer? Exatamente, é como eu falei no início da reportagem, né? Essas medidas, eles não estão pensando em nenhum momento no trabalhador, eles estão pensando nos lucros da empresa, né? Porque essas 2 horas que o trabalhador passava para ir para o canavial era remunerado. Hoje em dia não é mais, eles não estão pensando em nenhum momento no trabalhador, eles estão pensando somente na empresa. Além da questão até não só do percurso, a questão do cafezinho, a questão da troca de uniforme, tudo isso conta também. Não conta mais como trabalho. Se você estiver ocioso no momento lá também, pode ser que não conte também. O trabalho efetivamente participando da jornada de trabalho. Só se for uma obrigação da empresa, por exemplo, a empresa obriga que o trabalhador troque de roupa com aquele uniforme ali. Aí esse tempo aí conta. Mas aquele que o trabalhador chegava para trocar o uniforme, a empresa que espera não conta mais. E, inclusive, os acidentes ocorridos nesse trajeto, né, casa-trabalho, trabalho-casa, também eram considerados acidentes de trabalho, hoje não mais. Né? Os acidentes de percurso, isso. A empresa tinha que emitir o CAT, mandar para o INSS, hoje em dia não é mais considerado. Nessa questão da reforma também, o presidente vem dizendo que vai ser melhor e tal, aquele negócio todo. Como é que a gente pode fazer com que essas leis, muito provavelmente no futuro, possam sofrer alterações, algo que seja positivo para o trabalhador? Como vocês acreditam assim nessa questão social, essa conjuntura? Na minha opinião, tem que ter um clamor da população, né? Porque a população é uma população trabalhadora
E sem um clamor da população, vai continuar do jeito que está, né? E assim, essas reformas trabalhistas, apesar de ter sido feita em um tempo recorde, né, já havia sido discutida há algum tempo e ninguém fazia nada para isso, né? E a gente só veio acordar mais quando já estava tudo pronto. Eu acho que o clamor do público em si é que vai poder trazer essas mudanças. Porque geralmente tudo é feito na calada da noite. O trabalhador, a população em si não sabe, mas muitas questões foram abordadas nessa lei trabalhista. A questão das férias, antigamente só podia ser divididas em 2 períodos, que no mínimo 20 dias, agora são 3, que no mínimo 15 dias e um menor de 5. São várias alterações que em si o trabalhador... E se, por exemplo, a empresa impor esses 3 períodos e o empregado não aceitar, o que pode ocorrer? Na realidade, as férias são concedidas ao dispor do empregador. A dispor do empregador. Ele que escolhe assim, em algum momento. Se bem que vai ter a questão do acordo também, hoje em dia, né, sobre o acordado sobre o legislado. A questão até da rescisão em si também, da demissão, que foi criada uma nova modalidade, que é a demissão como um acordo. Quando o funcionário vai ter 80%, né, do FGTS, 20% da multa rescisória, o empregador vai pagar, e a metade do aviso prévio quando for indenizado. Tudo isso E sem o seguro-desemprego. é outra questão, a mais importante. E o governo economizou esse seguro-desemprego, assim, porque ele não vai pagar mais esse funcionário. É uma questão complicada, não é, pessoal? Assim, a gente lidar com toda essa situação que a gente vem passando com o nosso país e dizer que uma reforma como essa vai beneficiar, mas vai beneficiar a quem? Então, eu acredito que existe sim os interesses aí por trás, principalmente os interesses das empresas. E nós precisamos, assim, nosso Brasil precisa acordar, porque não é só a reforma das leis trabalhistas que agora já estão em vigor e outras emendas estão também entrando para modificar o texto, mas tem também a reforma da Previdência, a reforma do ensino médio. Todas essas questões acabam afetando a população e assim a gente realmente precisa levantar do nosso canto, começar a aclamar como o Rafael falava aqui, e realmente fazer com que as informações possam chegar à população de uma forma clara para que o povo possa entender o que está acontecendo. Eu acredito que o povo brasileiro ainda não caiu a ficha do que está acontecendo. Exatamente. E já a segunda, né? Terceirização trabalhista, a próxima previdência. A atualização é bom, se for bem feita, né? É verdade. Eu faço as minhas palavras de um doutrinador chamado Renato Saraiva, que ele diz, né? Isso é uma reforma trabalhista ou uma deforma trabalhista. Porque reforma a gente faz para melhorar, né? Vou reformar minha casa, vou aumentar o quarto, vou aumentar um banheiro, vou botar uma cela. É para melhorar, né? E essa legislação trabalhista não, veio para tentar aniquilar os direitos dos trabalhadores, né? Aí deixa eu perguntar, uma reforma ou uma deforma trabalhista? E é importante ressaltar que toda e qualquer reforma que lide diretamente com os direitos dos trabalhadores, ela deve passar pelo amplo debate com os principais segmentos que lidam diariamente com o direito do trabalho. A gente tem aí juízes do trabalho, a gente tem o Ministério Público do Trabalho, tem a OAB, tem os contadores, principalmente os trabalhadores, pessoas que deveriam ter sido parte ativa desse processo de elaboração dessa reforma e infelizmente ficaram à margem. É verdade. Então, assim, o Formulando também se preocupa com você e é por isso que a gente trouxe hoje essa temática, para que alguns pontos sejam esclarecidos. Claro que não dá para a gente esclarecer tudo, é muito complexo e o texto é grande da reforma da nova lei trabalhista, mas alguns pontos acredito que você já deve ter noção e você que está em casa com certeza deve arregaçar as mangas também, fazer junto com a gente aqui, tentando divulgar isso, fazer com que os outros compreendam. Não é? Então, pessoal, esse foi mais uma edição do programa Formulando. Nós queremos agradecer aqui a presença dos nossos convidados e deixar aqui as considerações finais para vocês fazerem agora. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, debatendo esse assunto que tem gerado uma grande polêmica, né, no nosso país. E digo que qualquer dúvida, qualquer coisa pode entrar em contato com a gente, como vocês mesmos falaram, nos comentários pode deixar dúvida lá que a gente tira embaixo, tá certo? E a gente está preocupado com você trabalhador, né? Que é a maior classe que tem no Brasil. E vamos à luta, vamos à rua, que se Deus quiser vai dar tudo certo. Me agradeço a oportunidade, um tema polêmico, do interesse de todos, e qualquer dúvida,
nos comentários que é isso. Eu também queria agradecer pela oportunidade de estar aqui debatendo esse tema tão importante que é o direito do trabalho, a reforma trabalhista em si, e dizer que estamos aí para estar aí na academia proporcionando essas discussões e fora dela também. É uma discussão que deve perpassar a academia e deve entrar na sociedade em geral, e estamos aí. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado a todos. Então é isso, mais uma edição do Formulando vai ficando por aqui. E não deixe de comentar. Deixe sua opinião sobre a reforma trabalhista aqui embaixo. Tchau!